Então, os filhos não são vossos filhos. Vieram através de vós, mas não vos pertencem. O que eles são? A ânsia da vida. A ânsia da vida. Quem são os filhos? Os nossos filhos. Filhos do nosso coração, filhos da nossa matéria, todo aquele que nós resolvemos instruir. São nossos? Não. Nos pertence? Não. Vamos instruí-los? Sim. Educá-los? Jamais, porque a educação é de cada um. É a aprendizagem dele em cima daquilo que nós instruímos. É uma longa jornada. E eles vão ter erros, acertos, e nós vamos amá-los? Sim, se houver compreensão. Se nós compreendermos que também já fomos jovens, já fomos crianças e que precisamos fazer os nossos experimentos. Então, aí sim, nós vamos conseguir orientá-los, se nós lembrarmos que nós já estamos numa fase madura, experimentada e eles não. Mas eu quero mostrar para ele que aquele caminho não vai dar certo. Não deu certo para você, mas pode dar certo para ele. Então ele tem que ter as experiências, ela tem que ter as experiências dela. A nós cabe o alerta. Alertar que ali há perigos, que essa situação pode trazer, mas não impedir. Porque nós, como já fomos jovens, sabemos que se nós bloquearmos, impedirmos, aí mesmo que o jovem quer fazer. Então, trabalhar com a criança é uma pedagogia. Trabalhar com o adolescente é outro ato pedagógico. É diferente. A nós cabe acompanhar. E como entendê-los? Complexo. Porque nós somos de um modelo de raça, antes nascidos de 60 para trás, onde os programas duravam, onde as coisas eram mais permanentes, e a geração deles não. Essas novas gerações vêm com uma tecnologia, aceleramento, mundo da incerteza. Dois mundos vivendo ao mesmo tempo no mesmo espaço. Aí nós vamos entender verdadeiramente o ato de compreender. Compreender que eles estão num outro mundo, nós vamos ter que conhecer um pouco esse outro mundo, para nós poder então entender como é que eles trabalham. Esse é o grande desafio. É inovador, é sui generis, como nós vamos trabalhar com as crianças e os jovens de uma época totalmente diferente daquela que nós vemos. Então, filhos, é polêmico essa posição. Afinal, a eles muitas vezes deram o direito de ser a vida daquela outra pessoa. Meu filho, minha filha é a minha vida. Nós nem sabemos ainda o que é vida e ainda colocamos essa vida em cima da responsabilidade e da expectativa do outro. Então vamos falar sobre relacionamentos, como é o choque de gerações, o que está acontecendo nesses processos. Vou falar com base de ser mãe, de 3 jovens que hoje já se construíram e seguem sua jornada. Vou falar também dos anos como pedagoga, professora até hoje, para jovens, dos mais de 30 anos de consultório trabalhando jovem. Então, além de toda uma teoria, um experimento e observando os resultados daquilo que nós orientávamos. Primeiro, não são vossos, vieram através de vós, mas isso nos dá não é só uma alegria, uma responsabilidade. Por quê? Vou ensinar a eles, a elas, o que eu penso ou vou despertar, instruir para despertar o que existe de melhor neles? Porque se for para ser as expectativas que eu desejo, que os pais desejam, talvez eles não consigam, porque eles queiram ser outra coisa e acreditem em outras coisas. Então, aonde fica essa relação? Até onde é o limite? Até onde o que ele faz, o que ela faz dentro da sexualidade, dentro dos seus hábitos, fere as minhas verdades? E como que nós vamos fazer com aqueles entes que nós mais amamos sobre essa experiência terrenal? Como que nós vamos fazer essa compatibilidade? Como que nós vamos ficar harmônicos na desarmonia? Como nós vamos fazer centrar o que não está compatível? A busca deles não está compatível com o que nós acreditamos. Eram sempre as perguntas que eles faziam nos consultórios.
Meu filho isso, meu filho aquilo, ele está errando nisso, ele está errando naquilo. Quando nós íamos estudar todo o histórico, muitas vezes nós víamos mesmo desvios de comportamento, influências não muito interessantes que precisavam ser revistas. Mas nós precisamos entender que para poder entrar nesse mundo deles, da juventude, com os programas que eles trazem, com o nível de informação, é diferente do que os nossos pais faziam conosco, porque nós não tínhamos informações. Nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos, muitos no interior, nem televisão, quer dizer, a informação chegava por onde? Pelos programadores, os pais, a igreja, os amigos, a comunidade, e com isso chegavam as informações que eram interessantes a eles. Hoje não. Hoje o jovem vai até a informação e busca a informação que ele deseja ter. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o jovem tenha uma liberdade de pensar fora daquilo que as programações, as instruções nos quiseram repassar. E aí os choques vão entrar, os atritos com muito mais facilidade. Mas o que fazer, Zahri? Talvez seja o que não fazer. O diálogo é interessante, mas acima de tudo, o acompanhamento, acompanhar sem interferir, apenas acompanhar. Por quê? Porque nas suas atitudes, entre os seus amigos, eles vão ser compatíveis com as ideias e as posições que eles estão tendo. Então, se nós estivermos acompanhando, nós vamos saber em que direção eles estão indo. Muitas vezes nós não poderemos mudar essa direção. Por quê? Porque são os experimentos que eles vão ter. E o radicalismo, a interferência muito direta, pode inclusive fazer com que ele entre nessa direção para desafiar os pais, para desafiar quem os está instruindo. Quando eu coloco aqui pais, eu não falo de um relacionamento moderno, eu falo de um relacionamento contemporâneo. Pais pode envolver pessoas diferentes, interessadas em instruir com carinho, com dedicação aquela criança. Ela pode ter vindo através deles, pode ter vindo através de outras pessoas que nós acoplamos, quer dizer, entre os nossos amados e queridos. Eu chego a dizer que, como experiência, eu tenho muitos filhos que eu digo são filhos do coração. São filhos que resolveram se tornar precautes, crescerem, e com isso nos trouxe uma responsabilidade com aquela alma vivente. Mesmo que tenha sido jovem, eu ter conhecido eles terem adentrado a esses estudos e pesquisas, outros jovenzinhos com os pais apoiando. Então eu tive experiências, algumas deram certo, outras não deram, e nós tivemos que reajustar, porque a experiência ainda não era o suficiente, mas o que precisava ser feito era aquilo. Era aquela coisa que precisava estar envolvida, mas não daquela forma. Nos faltava ainda algumas percepções que não havia sido ainda absorvida pelos nossos componentes. Então não é algo fácil. Ter filhos não é uma questão só de fazer sexo e parir. É muito mais abrangente do que isso. E também não é só colocar e ver se ele está enquadrado dentro das nossas verdades. Porque do conflito pode nascer uma mudança naqueles que estão orientando, como uma mudança naquele que está sendo orientado. Se o atrito for bem conduzido, todos crescem. E o final não é de Cinderela, mas é bem interessante. Muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Outros demoram um pouco mais o tempo. Por quê? Porque os espaços dos experimentos e o espaço necessário para a conclusão vai exigir, porque aquela pessoa tem uma capacidade de acoplamento diferente, ela precisa daquele, não é mais tempo ou menos tempo. Eu fiz isso num tempo X, meu filho, não há comparação. Você só pode se comparar a você mesmo. Eu era assim, hoje sou assim, então eu posso comparar. Eu era assim, meu filho ou minha filha não está sendo assim, eu não posso, são dois universos e realidades completamente diferentes. Eu posso observar, alguns experimentos eu vou conhecer e posso alertar. Cuidado que nesse caminho tem essa e essas consequências, porque as consequências virão. E o maior erro é alertar, os filhos fazerem, as consequências virem e os pais assumirem. Não. Auxilie-os, não os abandonem por ter errado.
mas não façam arcar você com as consequências. Ele tem que sentir o quanto muitas vezes é árduo certas decisões que nós tomamos. Como que ele vai aprender? Como que ela vai aprender? Então, tudo isso está inserido no programa de que pelo meu filho eu dou uma vida e eu não quero vê-lo sofrer. E muitas vezes a consequência vai trazer um sofrimento para todos nós. E nós vamos abandonar, não, nós vamos abarcar. Muitas vezes nós nem vamos falar, te avisei. Nós apenas, o nosso olhar vai dizer, tu sabias, mas eu estou contigo. Você errou, mas você quer acertar. Outras vezes, ele na hora do ato das consequências, ele quer mudar, mas depois nós vamos observando e não aconteceu o processo. Então nós sabemos que vai acontecer novamente. Aí é que a situação fica complexa, porque a pessoa entra em desespero, os pais, querendo que ele enxergue o que ele não enxergou. Porque a visão é dele, é dela. Eles têm que enxergar. Para eles é um sonho, é tudo muito fácil, mas são as consequências que nos mostram quão árduo é um erro. E que às vezes pode ter consequências que envolvem além de nós. E isso nós precisamos entender e aprender. Nos perdoar, nos compreender e compreender que os outros também erram. Porque no momento que eu sei que eu erro, eu vou compreender que o outro também erra. E quanto é dolorido para mim, para ele também é, para ela também é. Então, nesse quadro, nós não vamos nem facilitar, nem crucificar. Nós vamos acompanhar. Eu penso que ser pai, ser mãe, ser cuidador de crianças, adolescentes, nesse ato de instruir uma máquina, é uma responsabilidade muito grande, que não deveria ser feita como nos tempos passados, né? Tudo conspirava para que tudo continuasse por um longo tempo. Hoje, com toda essa diversidade que nós temos no mundo, nós precisamos entender. O mundo mudou. E vai mudar tanto que não vai ter resquícios daquilo que nós vivemos. Como muita coisa virou museu e nós contamos aquela história porque não existe mais. E digo até um mundo pós-pandêmico. Ele deu o gatilho final dessa mudança, para o começo de toda uma transformação. E a transformação é como um passo de gravidez. É belíssimo, é lindo, muitas vezes os 9 meses, temos as nossas dificuldades, o parto é terrível, depois é aquele olhar carinhoso estabelecido por aquele local. O Instituto Interlim não tem nada, não traz nenhuma mensagem que tenha ou não tenha. Ela traz uma mensagem de que observe a responsabilidade, depois que você aceitou tê-la, assuma. Dizia alguns dos antigos, filho criado, trabalho dobrado. Lembrem sempre disso. Por melhor conduta que ele esteja, nós não sabemos o que ali dentro está sendo guardado para ele demonstrar lá adiante. É um tesouro, é uma caixa de Pandora. Mas nós teremos que estar lá, junto com eles, independente que eles não estejam conosco e não estejam nos compreendendo. Essa é a grande diferença que vai fazer a diferença nesse pós-pandemia, é como nós vamos saber trabalhar. Nós vamos compreendê-los. Por quê? Porque nós estamos aqui há mais tempo. Nós vamos ter que fazer um amor mutativo para poder aceitá-los e auxiliá-los para que eles dêem o melhor de que eles podem. E eles sempre podem dar muito melhor para eles mesmos, não para nós.